Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso AutoCAD 2016 e o tópico para a lição de hoje vão ser as curvas spline verdadeiras. Portanto, temos visto até aqui um pouco acerca das polilinhas, também já falámos e já vimos alguma coisa sobre as splines, mas esta lição de hoje vai ser dedicada a vermos a criação de splines verdadeiras. Em termos da comparação que podemos ter entre uma polilinha e uma spline, a vantagem que temos em usar as polilinhas para as curvas é que estas podem ser alteradas em várias maneiras e as splines são um bocadinho mais rígidas naquilo que é possível alterar. E podemos juntar as splines, podemos juntar a outro tipo de entidades para criar splines mais complexas. De qualquer modo, algumas vezes podemos necessitar de uma representação de uma curva mais exata, então teremos de facto usar as splines. Para usar as splines, podemos vir aqui ao menu Draw e no menu Draw temos duas funções, temos esta função aqui e esta, ambas criam splines. Simplesmente existem também dois métodos para a criação de splines. O primeiro deles, que está aqui neste comando, chama-se Fit. Portanto, e o Fit, basicamente, vou começar a desenhar aqui uma spline, permite-nos escolher pontos e vocês veem que os pontos que eu clico correspondem a pontos de passagem da spline. Portanto, se eu fizer grips agora, podem reparar que os pontos estão por cima da spline. Já o segundo método, se eu fizer mais ou menos um percurso idêntico, vou fazer um bocadinho ao lado, mas para que possam, mas aqui em baixo para se ver. Portanto, se eu fizer mais ou menos o mesmo percurso de pontos, okay, veem que a spline ficou completamente diferente. E se eu fizer a edição através dos grips, reparem que os pontos estão fora da spline, com exceção do primeiro e do último ponto. Em ambas as opções, quer seja nesta spline de baixo ou na de cima, portanto, quando eu passo por cima dos vértices, dos pontos, posso fazer aqui alguma edição, ou simplesmente, se eu carregar, posso alterá-los. Okay? Posso movê-los de situação. Passou para um sítio que eu não queria. Portanto, esta é uma spline em que o método usado foi o Fit. Esta é uma spline em que o método usado foi o CV, ou Control Vertices, portanto, ou em português, vértices de controle. Vimos já um pouco numa das lições anteriores que neste método aqui, os pontos basicamente são pontos que têm peso, portanto, este peso tende a puxar a linha para o ponto, portanto, e este ponto pode ter mais ou menos peso, portanto, é isso que influencia depois matematicamente a curvatura da linha. Existem mais algumas opções aqui dentro do comando das splines. Portanto, para o Fit, temos, por exemplo, estas opções, portanto, escolha do método, um ou outro. Tendo aqui os notes são uma numeração que podemos atribuir aqui aos pontos, portanto, que tem várias possibilidades, portanto, que não é muito importante. E temos depois aqui a opção Objeto, que converte uma polilinha numa spline. Por sua vez, a opção dos vértices de controle tem também um método que permite trocar para o oposto. O objeto permite converter de uma polilinha para uma spline. E tem aqui o degree, portanto, que atribui um grau de complexidade matemática à própria spline. E este grau, portanto, esta função é apenas usada para a opção CV. Permite ter controle sobre o número dos vértices de controle que são necessários para a representação da spline. E oscila, ou está no intervalo, em que podemos atribuir um valor de 1 até 10, sendo que um valor baixo, um valor 1, tipicamente vai dar uma spline muito com linhas, portanto, muito aguçada, e à medida que vamos aumentando este valor até ao máximo 10, ela vai ficar mais arredondada, portanto vai influenciar a curvatura da spline. Ou pelo menos, se quiserem outra definição, portanto vai influenciar qual é o controle mais ou menos apertado
em que a spline vai seguir os pontos os pontos de verga, os pontos de controle. Portanto, basicamente as opções são estas para ambas as opções. As splines têm uma aplicação relativamente limitada, portanto também tem que perceber bem depois os casos em que podem usar de facto ambas as opções. Portanto, alguma dúvida também nos podem contactar.